Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez nessa noite, aos todos meus irmãos, amados e ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, amados e ouvintes, estou aqui mais uma vez. Estou aqui mais uma vez nessa noite, pela misericórdia de Deus, para trazer uma pequenina palavrinha, amém? Para a nossa edificação espiritual, para que nós venhamos estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre fornicação, amém? Fornicação é pecado? Sim. Fornicação é pecado, sim, e conduz ao inferno, amém? Glória a Deus. Então nós vamos saber um pouquinho sobre fornicação, amém? Esse pecado carnal que tem levado muitos para o inferno, para o Hades, lugar de tormento, amém? Glória a Deus. Mas o que seria, propriamente dito, a palavra fornicação? Como se dá a fornicação, amém? Fornicação é um ato sexual ilícito, proibido, que não é permitido por Deus, amém? É quando um homem e uma mulher, não sendo casados, têm um relacionamento ilícito, proibido, que não é permitido por Deus, amém? Quando os dois têm uma relação sexual, ambos estão em fornicação. Esse ato desagradável, sujo, imundo, que não é permitido por Deus, amém? Então, mas a fornicação não engloba somente isso, amém? Mas engloba tudo aquilo que vai contra os preceitos de Deus, contra as leis de Deus, contra os mandamentos de Deus, amém? Por exemplo, a pessoa comete adultério, prostituição, amém? Pornografia, isso tudo envolve fornicação, que é um modo errado de ter uma relação sexual, de fazer sexo com outra pessoa, amém? Então, fornicação é pecado. Por que é pecado? Porque para um homem e uma mulher fazerem sexo, ter uma relação sexual permitida, lícita por Deus, ambos devem ser casados, amém? Na igreja, diante de Deus, e no civil, diante dos homens, amém? Então, sexo não é pecado, amém? Mas a partir do momento que ambos burlem, violem a lei de Deus, eles estão em pecado, estão em fornicação, e com isso, se eles permanecerem, ficarem, andarem nesse caminho da fornicação, isso pode conduzi-los ao inferno, ao Hades, lugar de tormento. Por quê? Porque Deus é perfeito, amém? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, somos parecidos com Deus, é de certo, é conhecido de todos nós que nós devemos andar em permanência em um caminho de Deus. Porque se você permanecer na sujeira, na imundícia da fornicação, isso pode te levar para o inferno. Por quê? Porque o diabo foi o primeiro ser a que cometeu o pecado. Amém? Então, o primeiro ser a cometer um pecado é Satanás, o diabo. Amém? Então, ele se distanciou
caiu de lá para cá, ele foi precipitado do céu para cá, lançado, porque Deus é santo. Deus não pode ficar onde há sujeira, imundícia, amém? Pornografia, adultério, fornicação, masturbação, com que você vá para o inferno, amém? Então o diabo existe. Ele não quer que você tenha um relacionamento íntimo com seu pai, Deus, amém? Então, se você está de um modo errado, se você não segue a lei de Deus, nem a dos homens, você está em pecado, está errado, amém? Você não deve somente seguir as leis dos homens, amém? E deixar a lei de Deus. E você também não pode seguir as leis de Deus e abandonarem as leis dos homens, amém? Você deve estar perfeito, assim como seu Deus, o seu Pai é perfeito, amém? Você deve seguir a lei de Deus e a lei dos homens, amém? Você deve amar o seu próximo. Se você ama o seu próximo e não ama Deus, você está errado. E da mesma sorte, se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, você está errado também. Amém? Então nós devemos estar alinhados, retos, perfeitos nos caminhos do Senhor, através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele tem um caminho perfeito, alinhado, que te conecta, te alinha, te une a Deus Pai, através do Filho. Então é Jesus Cristo que você deve seguir. Amém? Então, fornicação é um pecado. Se você quer fazer sexo, você deve estar casado, porque é uma sujeira. Se você burlar a lei, se você está namorando, vocês não devem nem se beijar, porque através do beijo há uma brecha para você cometer atos pecaminosos, amém? Porque a nossa carne, a nossa natureza é má, é perversa, é ruim, nós somos maus, amém? Então, por isso que nós precisamos que o Espírito Santo de Deus habite dentro de nós e Ele nos convença do pecado, amém? Ele te aponta para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, amém? Então, fornicação é um ato sexual ilícito que você está tendo com o seu namorado ou com a sua namorada. Se você está nessa prática, abandone, deixe, rejeite, não aceite isso na sua vida. Porque se você morrer na prática da fornicação, você vai para o você vai para o inferno, amém? Para o Hades, lugar de tormento, amém? Por isso a palavra de Deus, a Bíblia, tem um intuito de conduzir você, de libertar você, de transformar você, para que você venha se encontrar com o noivo, Jesus Cristo também. Mas a noiva é que somos nós, a igreja. Nós devemos estar brancas, limpas, perfeitas, puras. Não podemos estar contaminados com este mundo, porque o mundo suja a nossa alma diante de Deus. Esse mundo jaz do maligno, você não vê nada de bom neste mundo. Só que as pessoas não acreditam mais que Deus existe, que o diabo existe, que o inferno existe. Existe sim, amém? Morreu. Não acabou. Esse Lázaro, esse psicopata que matou muitas pessoas, que foi morto pelos policiais. Caso ele não tenha se arrependido antes de morrer, agora, nesse exato momento, ele está no inferno. Amém?
Mas se ele se arrependeu no último minuto, no último fôlego de vida que ele tinha, arrependimento, porque Deus perdoa. Deus perdoa por quê? Porque o inferno é eterno. Uma vez que você caia, é lançado no inferno, você nunca mais sairá de lá. Por isso a misericórdia de Deus é a palavra te conduz à verdade. Mas se você rejeitar, não aceitar e abandonar a palavra, você vai para o inferno, porque a palavra de Deus é misericórdia, amor e perdão e salvação para a sua alma. Amém? Então, saia da fornicação. Amém? Agora nós veremos o que a palavra de Deus diz acerca da fornicação. Amém? Glória a Deus. Então agora, vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, amém? Olha só, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, amém? Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, amém? Jesus falando. Eu vou ler de novo, olha só. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, amém? O que nós aprendemos com essa palavra? O diabo te odeia. O diabo tem nojo dos homens. Quando eu falo homens, mulheres também, amém? O diabo tem nojo, ele tem ódio de você, ele não te suporta, ele tem inveja, ele quer te matar, roubar e destruir você. Por quê? Porque ele queria ser imagem e semelhança de Deus, amém? Aí vem Deus com o seu grande amor e nos faz a sua imagem conforme a sua semelhança. Então ele desfere a sua ira, o seu ódio para mim, para você, para os homens de todo mundo. Por isso que o mundo está corrompido. Esse mundo um dia será destruído, amém? Mas como ele te rouba, como ele mata, amém? Como ele destrói os homens? Com os prazeres carnais. O diabo, ele mescla pecado com prazer, amém? Sexo não é pecado, mas através da fornicação é pecado. Então o diabo mistura, ele mescla prazer com pecado, amém? Então devemos ter cuidado, é assim que ele está destruindo a sua alma. Se você está na fornicação, a sua alma está suja, imunda, emporcalhada diante de Deus. Se você não se voltar para Jesus, não se entregar para Jesus, você irá para o inferno. Por quê? Porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele pagou a minha, a sua, nossa dívida de pecado naquela cruz. Ele se tornou um criminoso por minha culpa, por sua culpa, por culpa de todos os homens. Nós deveríamos estar naquela cruz, mas Deus tomou seu filho e colocou naquela cruz para que a justiça de Deus seja feita, seja completa, consumada naquela cruz. Nós não podíamos pagar nossa dívida, pois somos imundos e sujos. Não tem como a água suja limpar outra suja, amém? Então precisa de uma água limpa para limpar a suja, amém? Então o sangue de Jesus derramado, vestido naquela cruz, nos purifica de todos os pecados. O sangue limpa o pecado, limpa a sua alma. Mas para isso ter validade na sua vida, primeiramente você deve se arrepender dos seus pecados e se entregar a Jesus Cristo.
aceitando como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Amém? Então, a palavra de Deus é vida e vida com abundância. Amém? O diabo veio matar e Jesus veio dar vida. A palavra. Mas se você rejeitar e não aceitar, não praticar, não aplicar a verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus, em sua vida, você está rejeitando, repudiando, não aceitando a misericórdia, a graça de Deus para a sua vida. Amém? Então tome cuidado, o diabo existe. Quando você vê alguém estuprando, matando, roubando, fornicando, ele está aí, ele está por trás, ele mata, ele rouba, ele destrói, ele suja você com as coisas deste mundo. Então, não aceite a amizade do mundo, porque a amizade pode corromper você, fazer com que você pereça, morra no inferno, no Hades, lugar de tormento, amém? Glória a Deus. Agora, vamos prosseguir, amém? Agora vocês abram a palavra de Deus no livro de Efésios, amém? Glória a Deus. Olha só, vamos ver o que diz. Olha só. Efésios, capítulo 5, versículo 3. Amém? Diz assim. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoces, nem chocarrices, que não contém, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou como é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Então, nós não devemos ficar no pecado. A impureza, a fornicação é impureza, ou seja, uma coisa suja. Não é limpa, não é santa, não é permitido por Deus. Sexo não é pecado. Mas o diabo te sugere, influencia, persuade você a ter um relacionamento ilícito, proibido, que não é permitido por Deus. Ele quer agradar a sua carne e com isso ele está sujando, manchando, emporcalhando a sua alma. E com isso, se você estiver sujo, imundo, emporcalhado como um porco que só se alimenta de restos de coisas podres, nojentas, migalhas, você irá para o inferno, porque o lugar de sujeira, de imundícia, de pecados é o inferno. Por isso que o inferno foi criado por Deus para Satanás e os seus anjos, demônios, porque eles estão sujos pelos pecados, amém? Então o lugar de pecador é no inferno, amém? Mas aí entra a misericórdia e amor de Deus, é Jesus Cristo. Se você rejeitar a graça, a misericórdia e o amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, você irá para o inferno, porque o lugar de porco, de sujeira, é o inferno. Amém? Então, se entregue para Jesus hoje, porque se você morrer hoje, agora, na fornicação, você irá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento. Então, saia da impureza sexual, saia da sujeira, imundícia, deixe o pecado,
Deixa a fornicação, que é pecado. Deus não aceita. Deus não agrada. Deus não suporta. Deus não pode ficar na vida de uma pessoa que está na fornicação. Amém? Fuja da fornicação. Se entrega a Jesus. Se arrependa. Ele pode te perdoar hoje. Agora, mas depende de você. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Amém? Glória a Deus. Agora, vocês abram a palavra de Deus aos Colossenses. Amém? Glória a Deus. Olha só. Aos Colossenses. Amém? Capítulo 3. Versículo 5, amém? Diz assim, olha só. Olha o que dizem, não sou eu, é Deus, é Jesus, amém? Olha só. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nas quais também, em outro tempo, andastes, quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Amém? O que Deus está falando para nós? Você, eu, todos os homens, nós somos filhos de Adão e Eva. Amém? Nós temos o que chamamos de pecado original. Jesus morreu naquela cruz para você ter vida após a morte física, amém? Do corpo. Mas, como nossos pais pecaram, nós temos essa natureza caída em Adão. Ou seja, a nossa natureza, os homens são maus. Nós só queremos fazer coisas más, ruins diante de Deus. Amém? Mas quando você se entrega a Jesus, você terá que lutar diariamente contra a sua natureza, contra a sua natureza caída em Adão. Mas você não estará mais sozinho, porque o Espírito Santo de Deus habita na vida de todos aqueles que se entregaram de corpo, alma e espírito para Jesus. E a partir do momento que o Espírito Santo habite em sua vida, ele te ajudará, te guiará na palavra de Deus, em Jesus, que é o verbo, que é a palavra, que é o logos no grego, amém? Então, você deve lutar, mesmo você tendo o Espírito Santo de Deus, você terá a vontade, o desejo de pecar, de adulterar, de fornicar, amém? Então, você deve lutar diariamente contra isso. Mas você deve tentar viver na palavra, você deve tentar ser mais espiritual do que carnal. Ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. Você é uma alma, tem um corpo e tem um espírito humano. Através do corpo você se comunica com esse mundo material, fisicamente. Através do espírito humano você se conecta com Deus. Então você deve olhar para cima, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Não olhar para baixo, para as coisas carnais. Porque o pecado é do mundo. Amém?
A salvação vem de cima de Jesus. Amém? Então você não deve ser como um porco, olhar para baixo. O porco não tem articulação em seu pescoço. O porco, o suíno, ele só olha para baixo e se alimenta das coisas da terra, sem porcalha, suja. E no final ele vai para o caldeirão. Ele é morto porque está cheio das coisas do mundo, bem? Então o símbolo de um cristão é a águia. A águia olha para cima, tem visão, além do alcance, vê além. Então o cristão é uma águia. Ele não está aqui, ele tira apenas o necessário e sobe de novo. Então a águia é assim, ela desce, ela está no céu. Mais de 20 mil metros de altitude, de altura, ela está lá. Ela desce, pega sua presa e sobe de novo. Amém? Ela não fica aqui. Você não vê uma águia por aí. Amém? Porque ela está nas alturas. Então o cristão é como a águia. Ele tira deste mundo apenas o necessário. A comida, faz sexo com a sua esposa ou esposo. Amém? Trabalha e tem o seu pagamento honesto diante de Deus e dos homens. Amém? Mas ele espiritualmente não está aqui, apenas o corpo. Mas a mente, que é a sede da alma, que é o cérebro, está lá, ó, na glória, nas alturas. Amém? Então seja um cristão águia e não porco. Não queiram se emporcalhar, se sujar, se alimentar com restos de pessoas que jogam para você. O diabo joga migalhas, resto para você. Adultério, fornicação, masturbação, pornografia, vícios, bebida alcoólica, cigarros, drogas, tráfico de pessoas, idolatria, incredulidade, ocultismo, feitiçaria, macumbaria, amém? Bruxaria, satanismo, amém? Orgulho, inveja, mentira, fofoca, amém? Isso é o que o diabo lança para você. Migalhas, coisas podres, nojentas. Diante de Deus, Deus quer que você seja limpo, puro, santo, perfeito, assim como Deus é perfeito. Você deve tentar ser perfeito, pois o seu Deus é perfeito, está na glória, mas o seu Espírito está aqui para nos ajudar, nos guiar, nos consolar, nos fortalecer diante dos pecados carnais, diante da fornicação. Estou te falando para deixar a fornicação. Deixe a fornicação. Abandone a fornicação. Rejeite a fornicação. Não aceite a fornicação em sua vida. Se livre de sites pornográficos, de pornografia no seu celular, smartphone, na sua casa. Arranque a sujeira de sua casa para que Deus possa habitar em sua casa, em sua vida. Se você ficar na sujeira, Deus não está com você e não pode habitar em sua vida. Você está sujo. Amém? Então se livre, se arrependa, peça perdão. Peça perdão e se volte para Jesus. Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir, amém? Então, agora vocês abram a palavra de Deus aos Hebreus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Amém? Olha só, Hebreus 13, 4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula,
Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Amém? Você que está namorando não pode ficar fornicando, passando a mão no corpo do seu namorado, da sua namorada. Amém? Porque o fogo do pecado começa assim, começa com uma faísca. Então, quando vocês se beijam, é uma faísca. E através dessa faísca, o diabo entra e oferece a fornicação, falando para que vocês possam fazer sexo sem estarem casados, amém? Então, do mesmo modo que namorados não podem fornicar, vocês que estão casados não podem ter sujeira na sua cama. Venerado seja, ou seja, deve haver o respeito. Você deve respeitar o seu marido. Você deve respeitar a sua esposa. Não deve haver conteúdos pornográficos em sua casa, no seu casamento, na sua cama. Faça sexo de modo lícito, permitido por Deus, sem sexo anal, sem extravagância. Amém? Se livre dessa sujeira no seu casamento. Isso pode ser um pivô, um empecilho para Deus habitar em sua vida. Amém? O diabo só pode atuar, fazer onde há sujeira, porque o diabo é sujo, ele está sujo pelo pecado. Então, o diabo, através da fornicação, quer sujar a sua alma e fazer com que você pereça, morra, vá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento, amém? Então se arrependa e abandone, amém? Respeite o seu esposo, faça sexo com ele. Porque a partir do momento que a mulher nega sexo para o marido, o diabo entra. E o marido se revolta e o diabo embute na mente dele para que ele procure outra mulher. Aí entra o espírito do adultério. Por culpa sua, porque você está sendo uma mulher tola e não sabe, amém? Então, sirva o seu marido com sexo. Amém? Se for casado e de um modo respeitoso, e do mesmo modo o marido sirva a mulher com sexo, para que o diabo não entre e coloque na vida de vocês o espírito do adultério, amém? Então respeita, tenha um respeito no casamento, sem sujeira, sem pornografia, sem fornicação, sem sexo anal, sem sujeira e impureza nenhuma. Amém? Glória a Deus. Vamos para isso aqui, amém? Agora vocês abram a palavra de Deus, amém? Gálatas, amém? Glória a Deus. 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 Aos Gálatas, amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Amém? Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias
e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, a nossa natureza é má. Nós queremos fazer coisa ruim má. A pessoa que não tem o Espírito Santo está em pecado na prática do pecado. Se ela morrer em pecado, ela vai para o inferno, para o Hades, lugar de tormento também. Então você precisa se entregar para Jesus, para ter o Espírito Santo de Deus, para te guiar, te convencer do pecado e falar para você: não peque, não vá. Amém? Não prossiga. Ele cuida da sua alma, o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, tudo que é contra Deus, que é ilícito, proibido por Deus, pode fazer com que você vá para o inferno. Amém? Então, coisas mínimas que as pessoas dizem que não é pecado sim. Fofoca, mentira, avareza, amém? Orgulho, amém? Egoísmo, ignorância, arrogância, amém? Masturbação, lesbianismo, homossexualismo, prostituição, adultério, fornicação, pornografia sexual, amém? Bebidas alcoólicas, cigarro, todo tipo de droga, amém? Homicídio, latrocínio, suicídio, amém? Ocultismo, espiritismo, satanismo, bruxaria, feitiçaria, tudo isso e etc. A lista é vasta e isso tudo pode fazer com que você pereça, morra, vá para o inferno e fica lá sofrendo, amém? Então esse livro diz, porque a sua natureza é má. Sozinho você não consegue chegar de Deus. Você precisa que Jesus Cristo faça parte da sua vida pelo Espírito Santo, amém? Pois Jesus perdoa pelos pecados. Ele morreu para isso, para você não para você não ir para o inferno. Mas se você recusar, rejeitar, não aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da sua vida, você irá para o inferno porque você está recusando a graça, um favor imerecido de Deus para você. Amém? Então aceite Jesus. Não fique nos pecados deste mundo. Se você ficar, inferno, Hades, lugar de tormento para você. Amém? Glória a Deus. Então, quem comete pecado não tem salvação. Quem morrer em pecado não tem salvação depois da morte física do corpo. Amém? O corpo morre. A alma, que é você, não morre. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Amém? Glória a Deus. Agora vocês abram primeira aos Coríntios. Amém? Primeira aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante. Amém? Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, ou seja, homossexual. Amém? Nem os sodomitas que faz sexo anal. Amém? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então,
O diabo só sabe oferecer isso. Sujeira. Ele é sujo. Ele quer emporcalhar você com essas coisas. São pecados diante de Deus. Então Deus, através de mim, da sua palavra, do seu Espírito Santo, está falando para você. Deixa os pecados carnais. Deixa a fornicação. Se você morrer, você vai para o inferno. Amém? Mas a palavra de Deus é amor. Para mim, para você, para os homens. Amém? Se você recusar, não aceitar e não aplicar a palavra de Deus em sua vida, você está rejeitando Deus. O sacrifício que Deus fez por você, enviando o seu Filho único para morrer naquela cruz por alguém que não é nada, que não vale nada, que não pode nada sem Deus. Amém? Então abaixe o seu tupete, abaixe o seu nariz, abaixe esse olhar arrogante, altivo que você tem e reconheça que você não é nada, que você não pode nada sem Jesus em sua vida, amém? Então se humilhe diante de Deus, abaixe o tupete, seja humilde diante de Deus, reconheça que você é um pecador, que você é falho, que você é ignorante, arrogante, orgulhoso, egoísta, soberbo e fornicário, pecador, amém? E se arrependa disso tudo e aceite Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida. Se você não aceitar Jesus, se você recusar Jesus, você já está condenado ao inferno, amém? Ao Hades, lugar de tormento, amém? Glória a Deus, vamos prosseguir, amém? Então, agora vocês abram a palavra de Deus, primeira epístola do apóstolo São Pedro, amém? Glória a Deus. Olha só. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira epístola, carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha só o que diz. Olha só. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? O que o Senhor quer falar para nós? O diabo não é um leão. Leão é só um. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, amém? Mas o diabo age semelhante a um leão, amém? Como um leão, o rei da selva ataca esse felino de grande porte, amém? Como o leão mata o seu presa? Ele se esconde atrás de uma rocha, de uma pedra, de uma árvore ou arbusto, amém? Arbusto. Amém? Então o diabo fica olhando, te vigiando, e ele procura uma presa que esteja machucada, ferida, que esteja por último na fila, ou que se decidiu pastar, se alimentar de outras coisas, deixou o seu bando, o cabeça, o líder, e se decidiu se aventurar sozinha pela selva, amém? Então o leão, o diabo, age semelhante a esse leão, rei da selva, amém? O diabo está de olho em você, de olho em mim, de olho nos homens. Ele procura uma brecha
para entrar em sua vida e devorar sua alma, fazendo com que você morra e vá para o inferno. Amém? Então, ele procura aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, que saiu da igreja, que está brigado com o pastor, que está brigado com algum irmão, que está brigado com algum parente, que está roubando, que está se masturbando, que está vendo pornografia, que está no lesbianismo, homossexualismo, que está na prostituição, que está fazendo sexo anal, que está na fornicação, que está na incredulidade, que está na idolatria, que está matando, que está roubando. Ele está de olho em você. Então você deve estar na palavra. Se você não estiver na palavra de Deus, você está sozinho. Você se torna uma presa fácil para o diabo atacar e com isso devorar sua alma, fazendo com que você vá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento. Fica ali sofrendo eternamente. É um fogo, não é esse fogo da terra, é um fogo espiritual que vai queimar sua alma. Você gritará, você clamará pelo seu pastor, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu namorado, pelo seu filho, pela essa palavra, pela Bíblia, por uma esperança, um perdão, um arrependimento. Não tem. Então você deve se arrepender hoje, agora. Se você morrer sem se libertar lá, não tem como. Você ficará lá e sofrerá no inferno. Então, faça a sua escolha hoje. Isso não é brincadeira. A palavra de Deus é misericórdia para você. Mas se você não quer agarrar a misericórdia de Deus que está lançada para você, que é a palavra de Deus, você irá para o inferno. Então agarra aí. Agarra aí a misericórdia de Deus, que é a palavra, a Bíblia, Jesus Cristo. Se você recusar, é inferno para você. Mas Jesus te ama. Se volte para Ele, você que está desviado, afastado, que deixou a igreja, que não é mais praticando a Bíblia, da palavra de Deus. Se volte hoje. Lá em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então ele está perto de você, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Lá não tem Deus, não tem Jesus, não tem sua mãe, seu pai, pastor, palavra, a Bíblia, amém? Então se arrependa. Se você se inclinar para este mundo, absorver, se nutrir, se alimentar, se alegrar e amar e adorar as coisas deste mundo, você irá para lá. Então não se incline como um porco, não se emporcalhe, seja águia. Olhe para cima, para o seu Deus que está lá na glória. Águia, 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 agarre as palavras de Deus. Se alimente do que tem de melhor para a sua alma. Amém? A palavra aplique, pratique, exercite, ame, adore a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Não é papa, não é pastor, não é seita, não é religião, não é ninguém. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai, senão por Jesus. É a palavra, essa aqui, ó. É a palavra. É Jesus, é o verbo. Então esteja na palavra. Se você estiver na fornicação, deixe,
rejeite, não aceite, repudie, aniquile, destrua isso da sua vida, porque quando você está na fornicação, existe um demônio no meio de você, tem um demônio no meio da fornicação, destruindo, devorando, sujando, manchando a sua alma, amém? Então, não aceite fornicação, abandone e destrua isso da sua vida. Se você tem um namorado e uma namorada está fornicando, fale para ele que você não quer mais se sujar, você quer se limpar e ter uma salvação que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Se ele não quiser, largue ele, abandone ele. Ele não vai te salvar, o seu namorado e a sua namorada não irá te salvar do inferno. Quem te salva é Jesus, não é homens. Nenhum homem na face da terra pode salvar a sua vida do inferno, da condenação eterna. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Agora nós iremos ler o último versículo de hoje. Amém? Glória a Deus. Mas antes de lermos o último versículo de hoje, eu quero dar mais uma ilustração aqui. Como é que o diabo age? Eu já falei isso, mas eu gosto de usar ilustrações para as pessoas entenderem de um modo simples, de uma forma que todo mundo venha compreender como o diabo age através da fornicação e dos demais pecados, amém? Porque ele é um só pecado, mas existe vários. A lista de pecados é vasta, é grande, amém? Mas hoje nós estamos falando sobre fornicação, sobre ter um relacionamento ilícito, proibido. Namorados fazerem sexo, fornicação, é suja, é imundo. Não pode, amém? Deixe, abandone e rejeite a fornicação da sua vida hoje, agora. Se você desejar permanecer na fornicação, tem um inferno te esperando, o Hades, lugar de tormento, um lugar onde você se arrependerá da fornicação, mas será tarde demais. Então a sua esperança, a sua chance, a misericórdia, o perdão, a salvação para você está aqui hoje, em Jesus Cristo, a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Como o diabo age? Uma pequena ilustração, amém? Vamos supor que em sua casa haja um roedor de pequeno porte, um rato camundongo, amém? Esse rato está devorando o que tem dentro da sua casa, amém? Então a pessoa, para dar cabo, para matar o rato, o roedor, o que a pessoa faz? Ela monta uma ratoeira, amém? Uma armadilha, uma cilada para matar o rato, amém? Mas será que o rato, o roedor, vai até essa ratoeira, sendo que essa não tem uma isca? Não, ele não vai, amém? Precisa de uma coisa para atraí-lo para a morte, amém? Então o que a pessoa faz? Ela pega um pedacinho de queijo, amém? Que o rato gosta, amém? E coloca na ratoeira, na morte, amém? Então, uma vez que a pessoa coloque uma isca, um pedacinho de queijo na ratoeira, o vento começa a carregar esse cheiro, essência, essa fragrância que o queijo libera, o vento leva, amém? E chega até as narinas do rato, amém?
E o rato começa a sentir esse cheiro, essa fragrância, esse odor, amém? Que o queijo libera, amém? Então, ele começa a se embriagar, ou seja, se alegrar, se satisfazer com esse cheiro gostoso, atraente, que o queijo está liberando, amém? Então, o rato, pela sua imprudência, pela sua falta de vigilância, pela sua falta de atenção, o rato começa a seguir essa trilha de cheiro, amém? E o rato contempla, vê um pedacinho de queijo na ratoeira, amém? Só que o rato não sabe que por trás, atrás da ratoeira, existe a morte esperando por ele, amém? Por quê? Porque o rato está embriagado, iludido pelo prazer que o queijo pode oferecer para ele, amém? Então o rato, iludido, embriagado, enganado pela pessoa que montou a ratoeira e quer matá-lo, e então o que o rato faz? O rato desfere a primeira mordida no queijo, amém? E quando ele desfere a primeira mordida, a ratoeira desarma, amém? E quando a ratoeira desarma, automaticamente, quando ele desfere e a ratoeira desarma, mata-o instantaneamente na hora, amém? Então, o que nós aprendemos aqui? Que no mundo espiritual, o diabo não age diferente. O pecado te leva à morte, te conduz à morte, amém? Mas o diabo, através dos prazeres de uma mulher, de um homem, de um sexo, ele acaba te enganando, amém? Por exemplo, o adultério, o homem casado. O diabo coloca na vida de uma pessoa uma mulher bonita, charmosa, elegante, amém? Na vida do casal. E o homem, se não tiver na palavra de Deus, ele será uma presa fácil do diabo, amém? Então essa mulher começa a se insinuar para ele. Mas caso ele esteja na palavra de Deus, na verdade, ele não aceitará o convite dessa mulher, que é a pombagira, que é o espírito do adultério atuando em sua vida, amém? Então o homem que tem o Espírito Santo está em santidade, está tentando viver na palavra de Deus, ele irá rejeitar, não aceitar, ele irá correr dessa mulher, pois ele já é casado, amém? Mas caso a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus para convencê-lo do pecado, e ele sendo casado, então ele será uma presa fácil do diabo. Então ele aceitará o convite dessa mulher. Bem, então ele se suja pelo pecado do adultério, amém? Então o diabo se aposta do casamento dele, amém? Então o diabo influencia a sua mulher, a que está sendo traída, para poder matar a amante. Então o diabo influencia um casal que não tem o Espírito Santo para matar a pessoa. Então o diabo fala na mente da mulher traída que isso é humilhante demais, que se fosse não deixaria assim. Então o diabo perturba a mulher com essa ideia que ela está sendo traída. O diabo aponta até o lugar onde está acontecendo o adultério. Amém? Então a mulher influenciada, a mulher traída, influenciada, persuadida, convencida pelo diabo, pega uma arma, bateu o seu marido que está cometendo adultério. Foi pega no ato de adultério no motel. Amém?
Então a mulher traída, influenciada pelo diabo, mata a amante, mata o marido e comete suicídio. Bem, olha só, isso é sério. Ou seja, vão todos os três para o inferno. Amém? A amante foi para o inferno por quê? Porque estava tendo um relacionamento ilícito, proibido por Deus, que é o adultério. Amém? E o marido da mesma sorte, da mulher traída, foi para o inferno também. Por quê? Porque ele morreu em adultério. Foi pego no ato de adultério. Morreu em adultério, amém? E a amante foi para o inferno por quê? Porque cometeu suicídio. Não pode, suicídio é pecado. Você não pode matar esse corpo, ele não é seu, ele é templo do Espírito Santo. Você é uma alma. Então, se você mata o seu corpo, você está cometendo homicídio. Amém? Suicídio é homicídio porque você está matando uma coisa que não te pertence, que não é sua. O corpo é de Deus. Você é uma alma, tem um corpo. O corpo não é seu, é de Deus. A alma é você. O corpo é de Deus. Então, tomem cuidado, o diabo age da mesma sorte, assim como o rato morreu pela sua imprudência, pela sua falta de vigilância, falta de atenção. Ele morreu porque ele estava iludido por coisas que agradam a carne. Então, da mesma sorte, o homem também, o diabo coloca coisas em sua vida para destruir, para matar a sua alma. Amém? Então fuja do adultério, da prostituição, da fornicação, da pornografia, do sexo anal. Rejeite, fuja, se arrependa. Deixe os pecados canais. Se você está em pecado, o diabo está destruindo você, fazendo com você a mesma coisa que a pessoa fez com o rato. Não seja imprudente, seja prudente, seja vigilante, esteja alerta, acordado. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ler. Às vezes você está me vendo aí, ou me verá, está se perguntando: eu estou na fornicação, eu vou para o inferno? Depende de você, pois nós temos o livre arbítrio, a decisão de escolha. Você pode fazer o que você quiser. Amém? Lembrando que as nossas obras, tudo que nós façamos neste mundo carnal, terá consequências, terá um devido pagamento segundo as suas obras. Amém? Então, se você plantar o bem, colherá o bem. Se você plantar o mal, plantar na carne, nos pecados carnais, você irá para o inferno e lá terá um pagamento eterno. Sua alma sua alma sofrerá pelo século dos séculos eternamente. Então se arrependa, deixe o pecado e se volte para Jesus. Amém? Então, se você está nessa prática, tem uma palavrinha para você. Caso você queira ter vida depois da morte física, amém? Glória a Deus. Ainda tem esperança, solução, um meio modo para você ter vida, e vida com mudança é Jesus, amém? Então vocês abram agora a palavra de Deus, 2 Crônicas, amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, amém? Diz assim: esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Então, o que a palavra diz para nós?
Você que está em pecado não somente na fornicação, mas nos demais pecados, amém? O que você deve fazer? Clame por Deus. Se humilhe diante de Deus. Admita para Deus que você não pode. Você é pobre diante de Deus, diante de si mesmo. Você é um pecador. Você é falho. Você é arrogante, ignorante, egoísta, meio orgulhoso, soberbo, avarento, mentiroso, fofoqueiro, prostituta, adulto, amém? Homossexual, você fuma cigarro, bebe bebidas alcoólicas, usa drogas, é um idólatra, é incrédulo, amém? Você está pensando em cometer suicídio, amém? Que você é um feiticeiro, é um satanista, é um bruxo, é um ocultista, amém? Que está no caminho do mal, no caminho errado, que está desviado da face de Jesus, amém? Admita que você é um pecador, está em pecado. Então, se dobre de joelho, se arrependa, deixe a parte do pecado, se converta, ou seja, rejeite, não aceite mais a fornicação e os demais pecados em sua vida, se converta. Seja santo e não imundo, sujo, pecador. Bem, se você de coração fizer isso, Deus, ouve o seu clamor e te perdoa pelos seus pecados. Caso você queira fazer isso de verdade, em espírito, corpo e alma. Amém? Então, se converta, abandone e rejeite, não aceite mais a fornicação, se liberte da fornicação e dos demais pecados, amém? Glória a Deus. Então, hoje, irmãos, amados ouvintes, foi apenas uma pequenina palavrinha sobre fornicação, amém? Fornicação é pecado? Sim. Fornicação é pecado grave e pode te levar para o Hades, para o lugar de tormento, para o inferno, amém? Então se arrependa, deixe, abandone, rejeite, não aceite. Se livre da fornicação e aceite Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida hoje, agora. Se você morrer em pecado, é inferno. Mas se você estiver em pecado e se arrepender agora e aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, é vida eterna depois da morte física, da morte desse corpo. Amém? O corpo não morre. O corpo morre. A alma nunca morrerá. O que diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28, amém? Diz assim: e não temais os que matam o corpo. Não podem matar a alma, que é você. Teme antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É Jesus falando. Ele pode lançar o seu corpo e a sua alma no inferno. Aqui já está falando da segunda morte, que é o lago de fogo. Amém? Então, deixe o pecado. Deixe o pecado da fornicação e dos demais pecados. Amém? No Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então hoje você está sendo liberto. Se você está na fornicação e nos demais pecados, você está sendo liberto. A palavra tem o intuito de libertar, de perdoar, de salvar.
Amém? Você não é mais criança. Você não é mais ignorante. Você está obtendo, conhecendo a verdade que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês e família, hoje, amanhã e sempre. Amém? Se existe alguém enfermo, fisicamente, espiritualmente ou psicologicamente, ou então por esse coronavírus, Covid-19, seja curado agora, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe minha irmã Silene Soares e família. Amém? Deus te abençoe, amado. Continua aqui. Aqui nós falamos a verdade. Somos servos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe vocês e família, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Agora eu darei a bênção apostólica. Amém? Feche os seus olhos. Coloque suas mãos sobre suas cabeças. Amém? Deus abençoe vocês. Feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.